Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Beatriz e esse é o canal Zé, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu queria partilhar com vocês sobre o Evangelho da Missa, né? Que foi sobre uma parábola muito parecida com aquela dos talentos. Sempre que eu era mais nova, assim, até hoje até, eu sempre confundia as duas parábolas, até que fui aprendendo a discernir uma da outra, né? E a parábola é assim, é um homem que ele vai ser coroado rei. E aí ele precisa resolver alguma coisa fora da cidade antes de ser coroado rei. E ele chama os empregados dele e fala assim, e confia o mesmo tanto de dinheiro para cada empregado e fala para eles cuidarem desse dinheiro até ele voltar. E aí quando ele volta, dois dos empregados conseguiram mais dinheiro, né? Multiplicaram, mesmo que em tamanhos diferentes. Um conseguiu o dobro, o outro conseguiu um pouco a mais. Mas ele fala, ótimo, vocês fizeram algo com o que eu dei para vocês, né? Enquanto um dos empregados não faz isso e tal. E é muito interessante porque sempre a gente fala essa parte, né, do evangelho, e a gente sempre ouve sobre o medo, né, que tem esse último empregado, porque o último empregado, ele fez o quê? Ele guardou e devolveu a mesma quantia que tinham, o patrão tinha concedido a ele, né? Então, a gente sempre é ministram pra gente esse lance da gente não ter medo, né, da gente sempre arriscar no reino de Deus para multiplicar, né, as coisas que a gente tem, o que Deus concedeu pra gente administrar, né? Beleza. Só que dessa vez, Deus, ele me chamou a atenção pra uma coisa muito pequena, muito louca, assim. Vai falar assim, né? Vou ler para vocês. Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata para cada um e disse: Negociem até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Não queremos que esse homem reine sobre nós. Esse trechinho, para mim, ficou muito marcado. Não queremos que que esse homem reine sobre nós. E o que é interessante, né? O homem, ele tem dois tipos de pessoas, de participantes nessa história além desse homem, né? Tem os servos, a quem o homem confia o dinheiro, né? Para eles guardarem e multiplicarem. E tem os concidadãos. Os servos, eles confiam a vida a esse senhor deles e eles deixam que o senhor reine sobre a vida deles. Já os concidadãos não fazem isso, né? Na verdade, eles odeiam e não querem que aquele Deus, já entreguei, né? Mas aquele homem reine sobre eles. E é engraçado, porque assim, só existem essas duas opções na história, né? Muito bom o jeito que narra, né? Porque ou você faz parte do grupo dos servos, a quem é entregado as coisas, e que deixa que Deus reine sobre eles, que o homem reine sobre eles, ou você faz parte desses concidadãos que não gostam desse homem e que não permitem que ele reine sobre a vida deles, né? E é interessante que não tem um terceiro grupo que fala assim, bom, eu sou servo, mas eu não quero fazer isso, né? Tipo, não tem um servo que fala, tipo, ah, não, eu tô aqui, sou seu servo, mas eu não vou cuidar dessa grana, né, pra você. Então não tem esse servo que não deixa que o rei reine sobre ele, mas mesmo assim se intitule servo. Então, da mesma forma na nossa vida, né? Existem dois grupos, os servos de Deus, que vivem sobre a soberania dele, e os não servos de Deus, que não vivem sobre a soberania dele. E aí, dito isso, isso me fez pensar muito em uma outra palavra que Deus, ele tem ministrado muito no meu coração há algum tempo. Na verdade, ele ministrou muito no meu coração há algum tempo, do livro de Daniel. Gente, Daniel é um livro maravilhoso. Eu acho que depois de Ruth e Salmos é o meu livro preferido da Bíblia. Eu não sei. Nossa, eu gostei muito. Eu esperava muito menos de Daniel. É maravilhoso. E Macabeus também eu gostei muito de ler. Eu não esperava que eu gostasse também. Me surpreendeu muito, enfim. E aí, eu lembrei dessa palavra que Deus tinha ministrado comigo há algum tempo e que eu queria ter feito um vídeo, mas eu não consegui fazer vídeo no dia, eu sei lá o que aconteceu, fiquei meio atropelada. E falei, nossa, poxa, mas é uma coisa tão legal, mas Deus não deixa nada solto, minha gente, não deixa. Por quê? Porque ela precisava amadurecer ela, né, de alguma forma, entender mais na minha realidade, né, não sei o que Deus queria. Tô tentando
processar ainda. Mas enfim. E aí hoje eu falei, nossa, cabe certinho, né, aqui. E Daniel é um livro que fala muito sobre profetismo, né? É um livro que fala muito sobre como o testemunho forja o profeta, né? Então, tipo assim, Daniel era um servo de Deus muito fiel, que assim, testemunhava muito, sabe? Tipo, não era não pra ele. Ele tava fazendo jejum e ele fazia, e as pessoas falavam, mano, nega aí seu Deus, ele falava não. Ele era correto, muito correto, enfim. E aí, tipo, e além disso, por causa dessa vida correta, Deus, ele falava muito com Daniel, né? Ele tinha muita intimidade com Deus. Então ele acabava sendo um profeta, assim, muito, muito foda. E aí, beleza. E aí, nessa época de Daniel, tinha um rei que reinava, que era Nabucodonosor. Essa palavra tá em Daniel 4. Ela é muito forte pra mim, também, queria falar isso, porque um dos últimos retiros que eu trabalhei, essa palavra que guiou, né? O tema foi: "E o seu reino não terá fim". E a moção era que muitas pessoas, elas não deixavam que Deus reinasse sobre elas, né? E, enfim, essa questão da independência, né? Que eu já tenho trazido há algum tempo aqui pra vocês, desde a semana passada. E esse rei, ele era muito rígido, ele tinha outros deuses e ele não acreditava, né, em nada. Só que ao mesmo tempo, ele admirava Daniel, né? Então ele dava uns cargos pra Daniel, ele tinha uma relação assim, que cara da hora, sabe? Enfim. E aí, esse rei, ele teve um sonho uma vez, e aí ele pediu a ajuda de Daniel pra interpretar esse sonho e tal. E aí vamos falar um pouquinho do sonho, né? Ele falou assim: "Eu, Nabucodonosor, vivia tranquilo em minha casa quando tive um sonho que me assustou". Então a primeira coisa que Deus me chama a atenção é que assim, às vezes a gente tá lá de boice, né? E é sempre assim, quando a gente tá tranquilo, Deus vem e mexe e tira a gente da zona de conforto, como ele fez com o rei Nabucodonosor. Aí vai falar assim: havia uma árvore gigantesca bem no centro da terra. Nela havia alimentos para todos. As suas sombras se abrigavam, nas suas sombras se abrigavam as feras da terra, e em seus galhos se aninhavam as aves do céu, né? E essa árvore, assim, me lembra bastante a árvore do Éden, né? Da vida lá do Éden, mas. E tem a ver, né? Porque representa, né? Tipo, uma pessoa, né? No caso do Éden, o próprio Deus, mas representa algo que está fluindo, né? Que está funcionando, né? E só que nessa história não representa Deus, eu acho, pra mim, né? Que eu entendi. Porque representa o próprio Nabucodonosor, né? E o reino dele, como tava fluindo as coisas. Aí no meio do sonho aparece um guardião sagrado que desce do céu e grita: derrubem essa árvore. Então, assim, o que é essa parte? Quando aparece esse guardião, quer dizer assim: bom, você tá crescendo na sua independência, você tá dando frutos e tal, mas não é exatamente o que eu quero que aconteça, assim, não é minha vontade esses frutos. Há um tempo limitado para que você consiga ser forte pelas suas próprias forças, né? Então Deus vem e quebra as pernas, digamos, de Nabucodonosor, né? E aí eu faço um paralelo bem interessante, assim, com Gênesis, que eu estudo muito Gênesis, vocês sabem, Gênesis sempre vem da mim. Porque fala de identidade, né? E aí o pecado original é a desobediência, mas aqui é a independência o pecado, né? Então, eu fico fazendo essa correlação pensando que no fundo é o mesmo pecado, porque é um desejo pela onipotência, pela totalidade, né? Então, sempre que há esse desejo pela potência, pela totalidade, não é que Deus não gosta que as pessoas sejam fortes por elas mesmas, mas é que não dá pra você ser total, então você vai se perder em você mesmo, entende? Então, quando Deus começa a notar sentimentos de independência, né? E de desobediência também, rola essa, tipo, infelizmente ele tem que dar uma em nós, né? Porque senão nós vai se lascar sozinho. Às vezes ele deixa a gente se lascar sozinho, mas às vezes ele é legal e dá uns avisos, né? Enfim. E aí, tipo, nesse momento, o que eu entendo é que Deus, ele mostra quem ele é, né? Ele desestabiliza Nabucodonosor pra lembrar o lugar de criatura dele. E beleza. Aí, por que que isso acontece?
Aí tá escrito assim: para que todo ser vivente reconheça que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Ele concede o reino a quem ele quiser e coloca no trono o mais humilde. Então, assim, tipo, pra gente lembrar que Deus é Deus, né? Que, tipo, por exemplo, quando ele escolheu Davi, ele escolheu o mais novinho e o menorzinho e o mais frágil dos irmãos, né? Da família de Davi, né? E por que escolheu Davi? Porque Deus queria se manifestar nele, né? Então, tipo assim, quando um líder ele vai crescendo o ego e tal, Deus vai trabalhar esse ego, ou se ele não conseguir trabalhar, vai tirar o líder, sabe? Porque não é isso que ele quer. Ele quer que as pessoas vivam bem, que seja algo frutífero, né? E Nabucodonosor tava se perdendo nessa independência dele, né? E aí fala assim: e ficará assim por 7 anos, até aprender que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, ou seja, vai ficar daquele jeito destruído por 7 anos, e dá poder a quem ele quer. Vossa Majestade voltará a reinar quando reconhecer que Deus é soberano. E aí isso foi muito forte pra mim, porque assim, eu falei, gente, tava tudo bem. E Deus vai lá e tira o rolê, sabe? Por quê, sabe? E eu comecei a pensar que tinham várias situações na minha vida que Deus fazia isso, que tava tudo bem. No caso de Nabucodonosor, era esse negócio da independência, né? Mas pode ser outras coisas na nossa vida, né? Mas, por exemplo, esquecendo Nabucodonosor, tem momentos na minha vida que eu falo, gente, por que Deus tirou isso, sabe? Porque era uma coisa que eu queria, era uma coisa tranquila, que não tinha. Eu não enxergo todo, né? Mas na parte que eu enxergo, eu não entendia, né? Por que ele tirava. E aí, Deus foi ministrando pra mim que tem 2 motivos pra que ele tire uma coisa. O primeiro motivo é livramento. Então, uma coisa que não seria algo positivo pra mim, sabe? Que eu ia me machucar tendo ela. Por exemplo, quando Deus. Sei lá, quando Deus faz. Já aconteceu de você, tipo, não ir pra algum lugar e acontecer alguma coisa nesse lugar? Por exemplo, teve uma vez que eu ia viajar com meu pai, quando era criança. Não sei porque eu lembrei disso. Mas aí o carro quebrou. Bem, tipo assim, a gente saiu pra viajar, o carro quebrou. E aí a gente descobriu que ele tava com um probleminha no freio, o carro. E, tipo, tinha quebrado outra coisa, né? E tem até um testemunho da Ziza Fernandes que fala disso também, que ela tava com problema na voz e que ela precisava operar, né? E aí, a hora que ela foi operar, as máquinas desligaram, pifaram, ela ficou com muita raiva e tal. Só que aí depois ela foi em outro médico, e aí esse outro médico, que foi o que cuidou dela, falou que se ela tivesse operado, ela ia perder a voz. E ela trabalha com voz, ela é cantora, né? Então, tipo assim, Deus, às vezes, ele tira e ele evita alguma coisa na nossa vida por livramento, né? Mas também. E a gente não entende e tal. Então, essa é uma opção quando ele tira alguma coisa da gente. Mas também, outra opção é crescimento, né? Porque às vezes ele tira alguma coisa da gente pra gente crescer, como no caso de Nabucodonosor, né? Que ele tirou esse reinado para baixar a bolinha dele, e não só para baixar a bolinha dele, mas também para convidar Nabucodonosor a conhecer a Deus, sabe? A se encontrar com Deus, para fazer com que ele tivesse acesso, tivesse uma experiência de conversão, sabe? Então, às vezes Deus tem um propósito, ele quebra essa perna da gente para fazer a gente crescer, né? Aí eu fiquei pensando, tá, beleza, pode ser livramento, pode ser crescimento. Como que eu sei a diferença dos dois, né? Como que eu vou discernindo isso, né? E aí eu fui entendendo que é pelo propósito, assim, sabe? No caso do carro, talvez é uma coisa mais pontual, né? Mas, por exemplo, em situações mais complexas, né? Por exemplo, ai, será que essa pessoa é a pessoa pra mim, né? E, e a pessoa. E Deus tirou, né? Essa pessoa. Deus tirou. Se Deus tirou e vocês não tinham um propósito alinhado, então não foi um livramento. Mas se Deus tirou e parecia que tudo podia dar certo, né? Tipo, ela era perfeita pra você, então foi por crescimento, porque você precisa crescer em alguma coisa. Deixa eu tentar exemplificar no carro, né? Que era o exemplo que eu não consegui pensar no exemplo do carro. Bom, o carro quebrou, então foi livramento.
porque Deus não queria que que a gente fosse, porque provavelmente a gente ia se machucar por causa do freio. Então foi livramento, né? Então ele não queria que a gente fosse. Mas se não tivesse nada, assim, nada por acontecer, né? Tipo, se o freio não tivesse errado, nem nada do tipo, provavelmente ia ser crescimento, porque, sei lá, se tivesse alguma coisa na cidade que era boa, que a gente ia, né, sei lá, trabalho do meu pai, enfim, e Deus tirasse isso, Deus não deixasse a gente ir, seria crescimento, porque a gente teria que aprender algo com aquilo, entendeu? Então, eu não sei se ficou claro, mas se não ficou claro, vocês perguntam aí embaixo, né? Tá. E aí, tipo, eu fiquei pensando muito nisso, sabe? No reinado de Deus. Então, quando Deus tira e é por crescimento, é porque ele precisa que a gente entenda que ele é o rei da nossa vida, né? Que ele é o dono da nossa vida e que a gente só administra as coisas, a gente não é dono dessas coisas, né? E aí eu escrevi assim, que tem uma parte do retiro que a gente faz um teatro de uma cadeira, né? Que Deus, a gente, na oração, a gente entrega o reino para ele, né? E a gente senta na cadeira, deixa Deus sentar na cadeira da nossa vida, ser o dono da nossa vida, né? E aí o teatro vem e aparece várias propostas, e aí, tipo, a gente vai empurrando Deus da cadeira e sentando de novo, né? Então é muito forte isso, né? Aí eu escrevi assim: deixo Deus sentar na cadeira da minha vida para que eu participe da totalidade dele, lembrando de Gênesis. Porque quando eu tiro Deus do centro, eu é muito contraditório isso, né? Eu tô deixando de ver o todo. Eu tô deixando de participar da totalidade. O que eu acho que quando eu acho que se eu pego o controle, eu vou ver a totalidade, mas na verdade eu pegar o controle é ver parte só. É muito louco, né, gente? Eu tô digerindo isso ainda. É... Aí eu falei assim, eu quero sempre pegar ela pra mim. E ir atrás da árvore que não pode. Aí, concluindo, né? Vai ter uma parte que fala assim: passado o tempo, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu e recuperei a razão. Eu acho muito massa, porque assim, passado o tempo fala de processo, então, tipo, você tem que viver o tempo. Vai ter que viver esses 7 anos, deixando, assim, se deixando ser transformado, sabe, por Deus. E vivendo essa coisa de, tipo, porque não é fácil de uma hora para outra você dar o reino, né, da sua vida para Deus. Então é um processo que você vai ter que ver a árvore lá, tipo, ser cortada e você vai reconstruindo essa árvore, vai revivendo, né, aos pouquinhos. Eu, Nabucodonosor, vai falar sobre identidade, né? Então, durante o processo, passado o tempo do processo, ele, na identidade dele, vai levantar os olhos para o céu, né? E aí me chamou a atenção o verbo. O verbo fala de ação, de decisão. Eu decido olhar para o céu, que é o lugar de Deus, né? Então, depois que passou todo esse processo, eu olho para o céu e aí é muito lindo que termina e recuperei a razão, né? Então, assim, como que ele viveu o processo? Sempre olhando para o céu, né? Depois que ele viveu todo esse processo, ele vai olhar para o céu e reconhecer, né, que Deus é o Senhor. Enfim, depois Nabucodonosor é muito bonito. É, a gente vai acompanhando né, ele e Daniel e como Daniel vai fazendo na vida dele e tal, né? E ele vai se convertendo. Aí ele falou assim: então passei a louvar, bendizer e glorificar o Altíssimo, dizendo: seu domínio é eterno, né? E aí eu escrevi que eu finalmente colho o resultado do processo, que Deus me devolve o que eu perdi. Então, assim, ele tira, mas depois ele dá, sabe? Porque quando volta a ter a árvore, né, depois do processo, Deus dá de volta, assim, e dá de uma forma muito melhor, né? Então, o que eu quero dizer, assim, quando Deus tira algo por livramento, tá tudo bem, porque era livramento mesmo, não ia ser o melhor pra você, né, que nem a história do freio. Mas se tivesse algo pra mim naquela cidade e Deus não permitiu que eu fosse, por eu não estar pronta, por eu precisar, né, crescer e tal, ele vai dar outra oportunidade, né? Ele vai deixar com que aconteça algo de novo, né? E que para que
flua, né? E muitas vezes muito melhor. E isso é muito forte pra mim, porque eu fiquei pensando, né? Eu tenho vivido um tempo muito difícil, assim, na questão afetiva, porque Deus tem me mostrado que eu perdi muitas oportunidades por estar fechada. Isso não é ruim, né, gente? Assim, agora meus olhos estão se abrindo, assim. Eu perdi muitas oportunidades por estar fechada no meu próprio processo, né? Então eu perdi o timing. E agora quando eu percebi isso, que eu perdi o timing com muitas pessoas muito legais que Deus ia pondo no meu caminho, né? Eu fiquei muito chateada. Eu falei, nossa, Deus, eu podia ter me relacionado com aquela pessoa, com aquela pessoa, com aquela pessoa. E eu acredito, acho que já falei isso pra vocês, né? Que não existe uma pessoa certa, que existem pessoas que podem fazer você crescer e caminhar com você. Enfim, não existe uma pessoa certa. Você vai e as suas escolhas vão fazendo. Existem os momentos certos que Deus prepara, né? E eu fui pensando, nossa, que bosta, né? Eu fui perdendo tudo isso. Mas Deus foi falando, não, mano, tá tudo bem. Ele não tirou, nesse caso da pessoa, né? Foi até eu que não quis, né? Ele até queria dar naquele momento, naqueles momentos específicos e tal. Mas tô falando mais quando Deus tira, mas pegando esse exemplo. Mas assim, hoje, olhando pra trás, mesmo com os timings perdidos, eu sei que Deus vai colocar mais pessoas que podem ser as pessoas pra mim. E eu quero estar aberta ao agir dele, na vontade dele, sabe? E a vontade dele também passa pela minha vontade. Então não vai ser alguém aleatório, sabe? Tem gente que tem medo, assim, tipo, ai, e se eu não gostar da pessoa? Não, você vai gostar, sabe? Pô, Deus te conhece melhor que você mesmo. E aí é muito lindo, sabe? Porque eu tenho essa certeza hoje, né? A pessoa que eu gostava tá, tipo, quase namorando hoje, né? A última pessoa por quem eu tava rezando. E. E, tipo, não é um peso pra mim, sabe? É muito engraçado falar isso, mas não é um peso. Era uma pessoa por quem eu rezava. E, tipo assim, essas orações foram frutíferas, né? E, e amém. E eu tenho certeza, assim, que Deus, ele vai colocar mais pessoas. Porque, assim, quando a gente se esconde em Deus, Deus vai fazendo na nossa vida, né? E é isso, deixar Deus reinar sobre a nossa vida. E aí eu vou ler o que eu escrevi aqui, que eu achei muito lindo. Finalmente colho o resultado do processo e Deus me devolve o que eu perdi. Às vezes de forma diferente, como em Jó, uma nova família. Eu sempre ficava incomodada com isso em Jó, né? Tipo, ai, mas não vai esperar a família que ele teve. Não vai. Mas Deus consegue dar algo novo que te ajude a viver a promessa, sabe? Ele nunca vai te deixar na mão, assim. Mas sempre supera as minhas expectativas. Aí a palavra domínio me chamou muita atenção. Eu escrevo verbo de Deus para comigo. No outro era levantar os olhos, né? Levantar. Então eu para com Deus. E agora domínio. Deus para comigo. Ele me domina e me concede o domínio da criação. A responsabilidade de quem domina é cuidar. E aí eu falo que domínio tem muito uma distorção, né, na sociedade. E aí esse domínio é eterno. E Nabucodonosor reconhecer isso encerra o processo dele, né? Encerra essa parte do crescimento. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria saber muito o que rolou lá na parábola depois, né? Quando Deus voltou, mas só fala dos servos, não fala dos outros, né? O que eles acharam quando Deus foi nomeado, o cara foi nomeado rei, o que rolou, eu não sei, eu nunca vou saber, que tristeza. Mas essa mensagem, vamos imaginar, né? Vamos imaginar que foram como Nabucodonosor. Um beijo, bom dia pra vocês, Deus abençoe, deixe seu curtir, comente aí embaixo se você gostou do vídeo e compartilhe com alguém que vai gostar dessa mensagem. Falou!